A graça e a paz do Senhor Deus esteja em nossos corações. Vamos meditar um pouco sobre o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 27. Vamos ler os capítulos de 45 ao 56. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe, e eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Nós vemos aqui a história da última trajetória da morte de Cristo Jesus. Um momento crucial da sua morte. Os últimos suspiros do nosso Salvador Jesus. E ele clamava a Deus, como homem, porque como homem ele sentia as nossas dores. Ele tinha os mesmos sentimentos de um ser humano, de dor, de tristeza, de agonia e de querer que aquilo que estava acontecendo com ele cessasse. E ele clamou ao Pai, pedindo a proteção do Senhor, como assim nós fazemos. E ele clamava para que o Senhor o ouvisse. Nesse momento, o Pai não pôde ouvi-lo. O Pai, o seu próprio Pai, nosso Deus, não pôde ouvir seu filho naquela hora. Não pôde dar a resposta que ele queria, porque ele estava determinado à morte. Porém, no momento em que ele entrega o seu espírito a Deus, ele reconhece para o propósito que ele veio. E ele entrega seu espírito a Deus. Mas muito antes, no momento em que ele orava lá no monte, pedindo se fosse possível que o Senhor afastasse dele aquele cálice. Não sendo possível, ele reconhecendo que não era possível, ele era o único que poderia executar esse plano, porque ele sendo homem fisicamente, mas ele era Deus. Ele é Deus. E na sua santidade, somente ele poderia morrer pelos pecadores. E ele diz: porém, seja feita a tua vontade. No momento em que ele entrega o seu espírito a Deus, ele diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se os sepulcros.
mostrando que naquele momento em que Jesus morria, ele trazia para nós a ressurreição, para todos os que receberam e os que iriam receber Jesus como Salvador. Através da morte, o símbolo pelo qual ele morreu era para que nós ressuscitássemos e tivéssemos uma vida nova com Cristo. E muitos dos santos morreram e ressuscitaram naquele momento, no momento da sua morte, no momento em que Cristo entrega o seu Espírito. E nós vimos também que muitos não querem aceitar o sacrifício de Jesus, ignora e acha que até é uma mentira. Porém, a palavra do Senhor diz que mesmo para este, em Romanos capítulo 13, o verso 11, vamos ler o que é que diz Romanos 13 e 11. Ele diz, que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, irmãos, para aqueles que não creram, mas hão de confessá-lo e hão de reconhecer que Ele é o Senhor, embora já estando morto, porque todos hão de ressuscitar e todos hão de prestar contas diante do Senhor. E naquele momento em que eles verão vir o Filho do Homem com toda a glória, com toda a sua glória e esplendor, aquele Filho do Homem que morreu, que foi humilhado, que foi massacrado, ele voltará cheio de glória e poder. E todo joelho se dobrará. E se você hoje não confessou e não reconheceu como Salvador, um dia você vai ter que fazer isso. Porém, para aqueles que não receberam e fará isso depois da morte, será tarde demais. Faça isso enquanto há vida. Faça isso enquanto você está vivo, porque o tempo vai passando, e cada vez, irmão, nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais o dia da nossa morte se aproxima, assim como a morte de Jesus Cristo se aproximou dele como homem, porque ele veio como homem para morrer por nossos pecados, sendo Deus. A sua morte, a minha morte também se aproxima a cada dia. Cada manhã nossa morte se aproxima. É necessário falarmos da morte, porque se não houver a morte, não haverá vida eterna. E a morte haverá, porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de graça, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele deu para nós uma vida eterna. Receba esta vida. Não viva somente a ilusão desta vida passageira. Viva a verdadeira vida que Cristo preparou para mim e para você. Uma vida de gozo, de alegria e de paz. Porque essa vida aqui, por mais que tenha alegrias, mas são passageiras. Por mais que tenha gozo, mas são passageiras. Um dia tudo vai findar. E a tua alma. E a vida que Deus preparou, porque a nossa alma não morre. A nossa alma é eterna. E essa alma tem um destino eterno também. Uns no sofrimento eterno. Daqueles que não receberam Jesus como Salvador, que não reconheceram o seu sacrifício, um sacrifício justo, um sacrifício perfeito, para uma pessoa que não merecia, que era nosso Senhor. Por tua causa, por minha causa, ele se deu, ele se entregou, ele sofreu a morte. Alguém que não poderia morrer porque nunca pecou, resolveu morrer por mim e por você, para executar o plano do nosso Deus. Receba Jesus como Salvador. Receba esse amor revelado. Ninguém te amou, nem te amará igual ao Senhor. Ninguém, durante toda a tua trajetória nesta vida, vai te amar como Ele te amou, como Ele te ama. Porque Ele é o presente, Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é o futuro. E Ele quer ser o teu futuro.
O Senhor abra sua mente, abra seu coração, que o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que Ele entregou ao Pai e que hoje mora com aqueles que o receberam como Salvador, Ele faz morada dentro de nós. Faça morada na tua vida também. Que você abra o coração para ouvir o Espírito Santo de Deus. Não seja um escarnecedor, como foram aquelas pessoas que escarneceram de Cristo. Mas seja alguém que o ame, que o reconheça, que o receba. E que creia que verdadeiramente é através dele que vamos ter uma vida eterna. Essa vida eterna é real. Quer você queira ou não, ela é real. Ninguém morre. Seu espírito não morre, sua alma não morre, elas são eternas. Quem pode matar o espírito? Quem pode matar a alma? A alma pode ser condenada ao inferno, mas a alma não morre. Deus abra seu coração neste dia. Receba esta palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no sacrifício. Creia em Deus. Como o Senhor falou. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14. Na casa do Senhor há muitas moradas. Simbolicamente, na casa de Deus há um lugar para ti. É isso que o Senhor queria falar. Ele foi preparar esse lugar. Já está preparado desde a fundação dos séculos. E Ele voltará para te levar para este lugar maravilhoso. Se você o receber como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Que esta palavra esteja em seu coração, batendo a porta do seu coração. E você abra e receba a palavra que é Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. E que a graça de Deus permaneça em nossos corações.